Gênesis capítulo 1. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, igreja? Gênesis capítulo 1 e o versículo 6 adiante. Amém? Amém, igreja? Diz a palavra de Deus: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e a separação entre águas e águas. Nós queremos ficar só com esse versículo. É uma palavra bem conhecida, e para ganhar tempo, vamos então fazer essa reflexão segundo aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E nós estamos vendo aqui que o primeiro capítulo de Gênesis, ele relata a criação de todas as coisas, né? Estamos vendo aqui que mesmo que a ciência já tenha tentado e continue tentando muitas vezes desfazer aquilo que a Bíblia diz, não irá conseguir, porque não há como explicar, né, como que tudo foi criado. Eu sempre falo o seguinte: ele diz que foi o Big Bang. Sim, mas ele veio de onde? Quem criou ele? Então não tem como. Tem que ser Deus, né? Louvado seja Deus. Mas o que nos chama a atenção nesse versículo é a parte B que diz assim: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Foi isso que Deus trouxe ao meu coração. Haja separação entre águas e águas. E aqui nós observamos que Deus, Ele não faz nada assim em cima de um monte de coisas. Ele sempre procura separar. Ele faz uma distinção do santo e do profano. Ele fez a distinção das águas. E nós observamos águas e águas nesta noite. Significa o que Deus está fazendo na terra. Porque quem está trabalhando não é Deus. A gente tem até medo de falar isso para os irmãos não ficar tristes, né? Mas tudo é Deus que faz, irmãos. Tudo vem dEle, por meio dEle e para Ele. No meu tempo de faculdade de teologia, eu quase apanhava um dia na sala. Porque eu falei numa discussão em turma, um grupo, a gente estava em grupo, e eu falei que Deus criou o bem e criou o mal. E um copastor me enfrentou ali, também eu fiquei na minha. E depois chegou o momento das pessoas lancharem, bateu a campainha lá, e eu fiquei orando na minha carteira, eu não saí para lanchar, dificilmente eu saía, ficava mais orando porque era uma batalha travada com o diabo naquela faculdade ali. Se você for fazer uma faculdade de teologia aí fora, você tenha cuidado. Porque vai entrar teologia de tudo quanto é espécie. Não é só a cristã que entra. Lá que era uma faculdade cristã, eu tive muita luta. Imagine quando existe uma mistura. E Deus apertou aquele homem. Assim, com uns 20 minutos que ele tinha saído da sala, porque parece que tinha um momento... Não sei se faltou um professor, eu sei que teve um horário mais extenso, que não era só 10 minutos. Ele veio, falou comigo e me ofereceu um bombom. Eu sim, obrigada. E ele disse que queria se aproximar de mim só para me pedir perdão. Eu quero lhe pedir perdão. Quando eu falei que Deus criou o bem e o mal, ele falou, foi diante das pessoas bem alto, ele disse assim: eu estou é você, irmã, sendo uma pastora, e dizer que Deus criou o mal. E eu fiquei assim olhando para ele. Coitado do irmão, ainda falta aprender muito, né? Falta aprender muito. Porque Deus, se Ele não tivesse criado o mal, Ele não teria como provar que Ele é Deus. Não teria como provar. Dos próprios anjos que Ele fez para adoração do seu nome, Ele permitiu que muitos fossem rebelados, para que Ele pudesse ter a força que Ele tem
e para que ele pudesse se manifestar. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando lá na história de Israel no Egito. Eu penso assim, mas será que Deus não poderia ter feito uma coisa mais fácil? A gente vê aquele povo, vê a história, o povo tudo assim, clamando a Deus para sair da escravidão. Mas aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra. Isso me entristece às vezes. Aquele povo só falava em sair do Egito. Mas eles esqueceram que para chegar na terra prometida, eles teriam que continuar obedecendo a Deus. Eles não chegariam de qualquer forma. O próprio apóstolo Paulo diz assim: se alguém está num campo no embate, ele não terá nenhum resultado positivo se ele não lutar segundo as metas. Você tem que lutar dentro das metas. Tudo que você fizer, você vai ter uma metodologia para ser aplicada, para ser obedecida por você. Em todas as áreas é assim. Então com Deus não é diferente. E aquele povo saiu, esqueceu-se de obedecer a Deus. Eles eram um povo de Deus. Eles não acreditavam em arte e cultura. Eles eram um povo de Deus. Só que eles se rebelavam contra Deus, eu acredito que até sem ter entendimento. Se levantavam contra Deus e pereciam, murmurando da comida, porque na realidade ali não era fácil para comer. Eles tinham que acreditar que a comida ia cair do céu. E eles tinham que pegar só uma porçãozinha que Deus mandou. Se sobrasse um pouco, virava bicho. Entendeu, irmão? Tinha que ter cuidado até em pegar comida. E nós temos que ter cuidado também. Porque o que passar do que Deus ordena, vira bicho. A Bíblia diz que Saul levou o povo a jejuar demais. Muitas vezes nós exigimos muito e queremos dar muito pouco. E tudo isso Deus quer de nós uma correção na nossa vida. Então aquele povo pereceu no deserto. Só entrou na terra prometida Josué e Caleb daquela geração. E o povo que nasceu já no deserto, porque não conheceu a riqueza do Egito. Porque eles murmuravam, era dizendo: ah, se eu estivesse lá no Egito, aquelas panelas de leite, era tanto pepino, era tanta carne, e agora Deus trouxe a gente para cá, para morrer de fome nessa caminhada. Nem água tem, e a água, quando eles estavam em momento de sede, que descobriu uma água, era amarga. A prova ali era grande, irmão. Aí tinha que acontecer o milagre. Deus estava separando o povo ali, irmão. Separando os verdadeiros fiéis. E Deus está fazendo isto, irmão. Ele está fazendo separação entre águas e águas. Porque nem toda água é igual, ou tem o mesmo sabor. Nós sabemos. E que Deus trabalha exercendo uma organização. Quando nós ouvimos as profetadas de uma destruição, que é tanto ai, é tanto ai, nós sabemos que o mundo realmente está vivendo o que a palavra de Deus mostra. Homens desmaiando de terror. A gente vê todo dia na televisão. É só ligar a televisão. Não precisa ninguém profetizar ai, porque os ais estão aí. Mas Deus não perdeu o poder dele, nem a autoridade dele, e nem vai misturar as coisas, irmão. Ele não vai misturar, não. Ele está separando. Uma certa pessoa, nessas mensagens que estão me enviando, o irmão está falando lá sobre
pastores desviados em adultério, papai, e vem assim aquele argumento de destruição e tal. Eu só disse assim: irmão, pois Deus vai punir eles. Deus vai punir quem está ministrando a obra dele em adultério. Deus vai punir quem está mentindo. Deus vai punir quem não está vivendo com a vida no altar. Ou ele vai provar, ou ele quer levar, está no tempo de levar alguém. Eu só sei que ele não mistura as coisas. Ele falou para o seu povo: eu é que sei que pensamento tenho em relação a vocês. Eu trago coisas novas. Eu estou trazendo coisas novas. Ao invés de você ver o lamento, a destruição, aparece assim que há um regozijo. E alguém entregar uma palavra maldita. Você se lembre que Deus continua sendo Deus. Ele nunca foi infiel. Ele nunca será. Ele não vai te misturar. Ele vai separar as águas. Ele está separando as águas. Ele vai continuar separando águas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Observe aqui que ele fez tudo de uma forma coerente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele no primeiro dia, ele fez a terra, e não fez uma terra normal. Ele fez a terra sem forma. A terra era o quê? A terra era sem forma e vazia. A terra não tinha forma. A minha vida pode não estar em forma. A sua pode não estar em forma. Mas Deus vai trazer a forma. Não te destruindo. Porque Ele não tem prazer de destruir ninguém. Ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Imagine o servo, daquele que deixou o mundo e recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Porque quem conhece o mundo sabe que o mundo oferece muita coisa boa. Ah, mas é o diabo. Sim, é o diabo, mas é bom para a carne, sim. A carne se sente a mil em prazeres. E você deixou isso lá. Isso é válido diante de Deus. Porque você deixou o mundo com as suas concupiscências, com seus prazeres, com as suas pecaminosidades. E você fez parte, está fazendo parte do grupo que Deus escolheu para morar no céu. Você se anulou, porque você se anula. O apóstolo Paulo disse: não vivo eu, Cristo vive em mim. Ele dizia: o mundo não faz caso de mim, eu também não faço caso do mundo, porque Cristo vive na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então a terra era sem forma e vazia. Havia abismo coberto de trevas. Mas havia o pneuma que estava lá, movendo a face das águas. O pneuma é o Espírito Santo. Sopro, vento, hálito de Deus. O Espírito é sopro. É o sopro de Deus. Ele estava lá. Ele estava lá pousando e pairando sobre as águas, para que as águas fossem divididas. Aleluia. Para que as águas fossem separadas. O Espírito Santo estava lá, materializando a voz do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. As três pessoas estavam ecoando o verbo, criando a luz e separando a luz das trevas. Separação de luz e separação de trevas. A luz nunca será trevas. As trevas nunca será luz.
Um crente nunca será um ímpio. Como nós já vimos, quando alguém tem um chamado porque é uma ovelha, ele será sempre uma ovelha. Tem hora que ele está em cima, tem hora que ele está embaixo, tem hora que ele é fiel e tem hora que ele vacila. Mas ele é ovelha. Ele ouve a voz de Cristo. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Louvado seja Deus. Mas a voz do mercenário elas não ouvirão. Louvado seja Deus para sempre. Mas se não for ovelha, é comparado com o porco. O porco pode ser o porquinho da agrolusa, criado com todo cuidado, com toda a higienização, com alimentos adequados, mas quando você soltar, ele vai mexer na lama. Ele é porco. A natureza dele é a natureza de porco. Então há uma diferença de ovelha para porco. Louvado seja Deus para sempre. As ovelhas nunca irão negar o nome de Cristo. Elas podem negar para si no momento de dificuldade, mas o Espírito Santo brada e diz: o que tu farás sem mim? Como aconteceu com Pedro. Quando Jesus pregava, ele achava que a mensagem de Jesus estava sendo muito dura, e o povo começou a ir embora. Aleluia. E de repente ele diz: Jesus, maneira aí, porque o povo está indo embora. Jesus disse: você quer ir também, Pedro? Se quiser, pode acompanhar. Jesus nunca adulou ninguém para servir a ele. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E não falou que o crente não tem cruz. Crente tem cruz. Crente passa luta. Todo crente passa luta. Porque se não passar, ele não é servo, ele é bastardo, a Bíblia diz. Mas quando ele passa, isso estará refletindo nele a imagem e o Espírito de Cristo. A Bíblia diz que Cristo, ele reflete em nós, muitas vezes, a tribulação. E é na tribulação que nós somos trabalhados para ter esperança, perseverança e fé. Louvado seja Deus para todo sempre. Toda a glória pertence ao Senhor para todo sempre. Então ele separou a luz das trevas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está tendo uma batalha muito grande, separando a luz das trevas. Eu vi um argumento aí, eu disse assim: olha, irmão, a igreja de Cristo está na terra, porque segundo aquelas profecias, é uma maldição tão grande como se a igreja não está mais na terra. Como se não tem igreja, como se todo mundo adulterou e todo mundo está desviado. Eu disse: fale por você. Ainda tem crente fiel na terra. Se Cristo vier hoje, Ele vai tirar uma igreja santa desta terra. Eu não sei quem são essas pessoas. Eu só sei que Ele tem, porque a Bíblia diz que a igreja de Deus é firme, baluarte da verdade. Ela não se entrega. Aqui e ali, Deus tem um que é fiel. A Bíblia diz que o profeta Elias pensou que estava só, quando ele estava fugindo. Aleluia. Senhor, mataram os teus profetas, só eu escapei, estou aqui escondido, porque querem matar-me. Deus disse: não, Elias, você está enganado. Eu tenho 7.000 joelhos que não se prostraram diante de Baal. Andarava sobrenai. Não pense que você está só. Não pense, porque Deus tem remido sobre esta terra. Deus tem vaso de honra aqui, ali e além. Muitos vasos que Deus pode usar quando Ele quiser. Ele pode arrebatar quando Ele quiser. Ele tem sobre esta terra. A igreja está ainda sobre esta terra. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus não falha.
Toda glória, louvor e exaltação pertence àquele que vive para todo sempre. Então Deus junta num só lugar as águas que estão debaixo do céu, para que apareça a porção que habitamos, e o firmamento acima, que é os céus. Ele separou a terra, separou o firmamento. Eu acredito que nesta noite Deus está liberando esta palavra e também está trabalhando, está separando lá nos leitos de hospitais, naquelas pessoas que estão vivendo em estado mórbido, no meio da nossa família. Ele está separando o joio do trigo, está separando a luz das trevas. Há um povo que é luz, e esta luz, ela plenamente brilha, porque ela é colocada no velador. Candarava sobrenai. Daniel disse uma certa vez: outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Daqui a pouco nós vamos ver. Você já vê hoje quem que serve a Deus de forma de forma concreta, de forma correta, de forma básica com a Escritura. Andarava sobrenai. E daqui a pouco se verá novamente a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Aquele que está só fazendo ali uma garra, está na igreja, mas depois já está em outro lugar, exercendo coisas que Deus não quer. Está sendo separado também pelo poder da palavra de Deus. Então que Deus aplique esta palavra em nossa vida, para que nós fôssemos separados. Jesus Cristo derramou o sangue dele naquele Calvário. Ele é suficiente. Louvado seja Deus para sempre. O sangue dele é suficiente. Não precisa de amuleto, não precisa de rosa, não precisa de banho, não precisa de sal grosso, não precisa de nada disso. Ele tem poder para libertar, ele tem poder para dar vitória para o homem. O sangue dele tem poder para fazer todas as coisas para a sua igreja. Então que Deus nos ajude, e que Deus esteja nessa noite separando as nossas vidas, separando as nossas famílias do meio, cantarava sobrenai, desta maldição está sendo derramada na terra. Que a nossa fé nesta noite esteja como um grito diante de Deus, acreditando que Ele separou a luz das trevas, e que com Cristo nós seremos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus nos guarde com esta palavra.